todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Historiando. E hoje a gente está em um esquema diferente. Essa nova série de vídeos que eu vou fazer vai tratar sobre aspectos básicos da política. Muita gente tem pedido para mim abordar esses temas, porque muita gente tem dificuldade com conceitos básicos. E a gente pode acompanhar no Brasil um processo de crescimento, do interesse da população em torno dos temas políticos, principalmente ali depois das jornadas de 2013, depois do processo contra a Dilma. Então, nessa crescente, que é algo extremamente positivo, apareceram diversas opiniões, muitos vídeos, mas também muita gente que tem dificuldade de acompanhar tudo isso. Então, esse vídeo é para essas pessoas, tá? Aqui, quem já está mais acostumado com isso, quem já está nas universidades, que tem muita gente que acompanha aqui o canal, talvez não tenha grande valor esse vídeo, portanto eu prefiro explicar logo no começo qual que é a intenção dele, tudo bem? Então vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar sobre os três poderes, que é algo que está muito na mídia, sempre sendo bastante falado. Vamos começar falando de onde vêm os três poderes. Se a gente quiser voltar até a Antiguidade Clássica, Aristóteles já falava de uma divisão dos poderes, mas ela é consolidada, como a gente conhece hoje, por Montesquieu. E depois das revoluções burguesas, as revoluções liberais burguesas, que fundaram as repúblicas em lugar das monarquias, os três poderes foram utilizados. Aqui no Brasil, por exemplo, durante a nossa monarquia constitucional, portanto, nosso período imperial, existiam os três poderes, mas existia um quarto poder, que era o poder moderador. Naquela tentativa de conciliar os três poderes com a monarquia, algo que evidente, não teve a sua produtividade esperada, porque esse quarto poder, que era o poder moderador do imperador, acabava interferindo em todos os outros poderes. Agora, com a nossa república, a gente tem os três poderes se balanceando naquele sistema de pesos e contrapesos. Vamos lá. Os três poderes são executivo, legislativo e judiciário. Vamos começar falando do que o executivo faz. O executivo é representado pelo presidente da República, pelos seus ministros e secretários. Isso eu estou falando na escala federal, tudo bem? A gente vai ter esses poderes também nos estados e nos municípios, nas cidades. Mas no aspecto federal, o poder executivo é o presidente, os seus ministros que estão abaixo dele, os secretários e todos os grupos de apoio a esses ministros e secretários. Só para deixar claro, quem escolhe os ministros é o próprio presidente da República, tudo bem? E qual que é a função deles ali? Eles vão liderar as políticas públicas de Estado, é evidente. O presidente tem, por exemplo, liberdade para criar medidas provisórias, só que essas medidas vão ter que ser aprovadas no nosso parlamento. Os ministros, cada um tem a sua pasta, então você tem o ministro da Educação, o ministro da Saúde, o ministro da Justiça, esses nomes que estiveram na mídia nos últimos dias. Cada um cuida da sua pasta, tendo a possibilidade de criar projetos, e esses projetos vão ter que ser aprovados pelo nosso Congresso, certo? Agora vamos falar desse segundo poder, que é o legislativo. Ele é composto por duas câmeras, O nosso sistema é bicameral, portanto, é a Câmara dos Deputados e dos Senadores. A gente tem um total de 513 deputados, sendo distribuídos entre federais e estaduais, e um total de 81 senadores. Essas duas câmeras têm a capacidade de criar as leis. Portanto, normalmente os projetos começam na Câmara dos Deputados, passam por uma votação, se ela for aprovada, ela passa para o Senado, e o Senado também faz o seu processo de discussão e de votação do projeto. Tudo bem? Então é ali que se dá a criação das propostas. Por isso que é extremamente importante a gente acompanhar, talvez até mais do que o presidente que a gente votou, mas aqueles deputados que nós votamos, os senadores, porque eles têm um poder ali também que é muito grande, é muito valioso para a gente. Eles estão criando as leis no nosso dia a dia.
Lembrando que a Câmara, por exemplo, ela também tem o poder de fiscalizar o poder executivo, porque o processo do impeachment, por exemplo, que aconteceu com a Dilma, ele se inicia na Câmara dos Deputados. São eles que aprovam se vai ter ou não a abertura do processo. Depois dessa votação, vai ser passado para o Senado, onde vai julgar todo o processo de impeachment para ver se ele vai se concretizar ou não. Portanto, além desse poder, né, de criar as leis, também tem uma fiscalização do poder executivo. Inclusive, as CPIs, que são as comissões parlamentares de inquérito que se dá na Câmara, é uma forma também de você apurar, por exemplo, a CPI das fake news. Então, são processos contra os usos políticos das fake news. Tá certo? Nosso último poder aqui é o poder judiciário. Ele fica na mão de delegados, de desembargadores, de juízes. Eles são os responsáveis por fazer os julgamentos, portanto, para monitorar a legalidade desses outros poderes. O nosso maior exemplo é o Supremo Tribunal Federal. É a nossa corte máxima, é a nossa instância máxima do poder judiciário. O STF, como é conhecido, né, também tem tido papel fundamental em um monte de decisão política atual. Agora, qual que é a grande questão? Lembra que eu falei que a gente teve um poder moderador lá durante o Brasil Imperial e que esse poder moderador ele desequilibrava a harmonia entre os poderes? Agora que a gente tem os três poderes, o que deve reinar é justamente essa harmonia entre eles. Nenhum poder tem maior importância do que o outro. Nem o executivo, nem o legislativo, nem o judiciário pode se sobressair sobre qualquer um dos outros poderes. Porque é isso que fortalece a nossa democracia. A partir do momento que a gente começa, então, a enfraquecer essas instituições, a partir do momento em que eu peço o fechamento, por exemplo, do Congresso, que é algo absurdo, eu estou simplesmente tentando eliminar um dos poderes da República. Isso vai contra toda a ordem democrática. Isso só acontece em ditaduras. Portanto, a gente não pode negar que existam problemas em todas essas esferas, do executivo, legislativo e judiciário. A questão é, a gente como cidadão, devemos atuar para fortalecer essas instituições e não para enfraquecê-las, porque é assim que se faz um processo de fortalecimento da nossa própria República Democrática. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do formato do vídeo. Se vocês puderem deixar a sua curtida ou dislike para eu saber como tá, deixar o seu comentário aqui, eu agradeço. Enviem esse vídeo para os seus tios, primos que estão estudando, primas que estão estudando, mostre para o irmão, colega, para aquelas pessoas que querem entrar no debate da política, mas muitas vezes têm dificuldades com conceitos básicos. Essa é a intenção dessa playlist. Agradeço mais uma vez a todos e todas e até um próximo vídeo.